Se a gente pegar o formato de vocês operar na lógica de mercado, vender um produto e serviço apenas com o objetivo de gerar riqueza, dinheiro, lucratividade, a gente está falando de um setor 2, como há muito tempo a gente conhece. Né? Muito embora a gente está observando também uma evolução do setor 2 para buscar mais responsabilidade social corporativa, a própria pressão agora das grandes empresas de capital aberto para que haja os relatórios de ESG, que é essa sigla, né? Que é essa coisa de juntar o social, o ambiental e a governança. A gente pode dizer que o setor 2, ele tá tomando consciência, ele tá querendo, tipo, ele tá vendo, rapaz, eu tô só gerando... Ele tá sendo tocado. Ele tá sendo pressionado. Pressionado. Podemos dizer mas tá sendo tocado. Eu não sou tão negativo. Eu sou positivo, eu vejo o copo meio cheio. Tô falando aqui numa linguagem mais poética, né? Será que o setor 2 está sentindo que ele precisa pensar mais no próximo, ou ele está sendo pressionado mesmo? É pressionado. Acho que os dois mesmo. Acho que os dois. Eu acho que a pressão existe sim. A pressão existe de baixo e de cima. De baixo, quando eu digo até no sentido da sociedade em si, né? Da sociedade em si. Você tem essa empresa aí, você vende tal coisa, e cadê o seu social? Você não vende nada e o cara começa a boicotar essa empresa, por exemplo. A gente tem nas mãos um poder de transformação muito grande, que é o poder de consumo, sabe? Então, a partir do momento que a gente clama por produtos mais conscientes, por exemplo, e que a gente não destina a nossa grana para isso já é uma pressão, né? E de cima, aí para as grandes empresas principalmente, hoje são os grandes investidores dizendo assim, bicho, eu só coloco meu dinheiro aí na tua empresa se tu me mostrar os dados aí da tua agenda, do teu relatório ESG, então me explica aí o que é que vocês têm feito para o social, ambiental. Então existe uma pressão de achatamento que eu falo, sabe? Dos investidores, do consumo, do consumidor. Então a gente tem uma nova geração que chega muito provocadora, acredito eu que seja a palavra certa. Que provoca, né? Enfim, agora fiquei em dúvida. Siqueira é o nosso consultor provocativa, provocadora, você que decide. Eu não entendi isso, eu tava... Provocativa ou provocadora? Uma das duas. Provocativa, é isso. Provocativa, então a geração mais provocativa. Muito embora, né? As pessoas, às vezes as pessoas falam, essa geração aí tá meio perigo. Não, essa geração tá vindo com tudo, sabe? Eu acredito muito numa consciência maior a partir de uma geração que está chegando. Então existe esse poder de consumo, que eu acho que pode ser realmente uma grande arma para a gente pressionar, né? Para que a gente veja um segundo setor mais tocado, mais sensível. Mas eu acho que, brincadeiras à parte, eu acho que... os herdeiros, né? Os herdeiros estão vindo sensitivos. Mas eu acho assim que tem... Geração cristal. Os líderes também, os gestores, as pessoas em papel de liderança, também tem chegado pessoas mais conscientes em algumas empresas. Isso ajuda, na verdade, bastante. Também gera essa consciência, né? Muita gente falando sobre isso, sobre impacto social. Isso. Tipo, coisa que não escutava tanto antes. Isso. Bicho. A gente tem hoje... Essa informação é melhor pra gente saber o que está acontecendo, né? A gente tem hoje todos os dias uma pauta social nas redes sociais viralizando. Todos os dias, né? Ou pelo menos toda semana 3, se não quiser. Mas todo dia tem. Eu que sou fã de Twitter, todo dia tem alguma coisa que a galera pega no pé pra tentar resolver num todo, né? E apesar de ter essa parada meio, você faz, cancelamento, galera chata, não sei o quê, né? Tipo... Mas tem a parte muito boa disso, sabe? Então você tá conectado com pessoas que têm posicionamentos bacana. Eu acho isso um movimento muito bom de conscientização da sociedade, sabe? Então eu acredito sim que o segundo setor ele está mais tocado, mais sensível, que isso não é só pressão da legislação. Olha aí, Pedro Verde é um cara também que tem um coração mole, rapaz. Que não é só legislação, né? Porque tem aquela empresa que é pressionada por legislação. Tem que ter questões ambientais e tal. Então isso existe, mas eu acredito que a gente está tendo pessoas mais dispostas a olhar mais para isso. Tu poderia falar pra gente um projeto prático, se não quiser citar nomes da empresa ou do negócio em si, mas como funcionou essa inserção aí, tipo, eu fui a empresa que te procurei e o que é que foi feito nela? Bora. De uma forma social, uma forma prática pra gente meio que entender realmente agora. Bora, quero até citar nomes, porque eu acho bacana que as pessoas te conheçam, fuçem lá depois os projetos. A gente fez... Ano passado, a gente inclusive teve uma vivência espetacular, assim. É aquela vivência que você é tomado por uma realidade que às vezes... Até a gente que convive com realidades tão diferentes, mas nesse momento específico foi novidade para mim, né? Que a gente fez um projeto, participou de um projeto de responsabilidade social da ANUP, que é a Associação Nacional das Universidades Particulares do Brasil. E eles quiseram fazer, a ideia deles inicial foi, como é que a gente pode fazer com que escolas possam ser
ambientes de transformação social, plataformas para transformação social de um território. E aí a ideia inicial foi, vamos buscar uma cidade que tem um município que tem um baixo IDH, assim, para que a gente possa fazer num lugar que precisa muito. E eles mapearam a cidade de Breves, que fica na Ilha de Marajó, uma ilha de Marajó não turística, né? Porque tem aquela área dos búfalos ali do turismo de Marajó, mas uma área que poucas pessoas vão. Qual estado? É Pará, no Pará. E aí a gente foi convidado para fazer justamente a parte de diagnóstico da forma como eu te falei, mais humana, com escutas ativas, com grupos focais, com entrevistas e etc. E aí vocês se deslocam lá para Pará, vai uma equipe, vai a galera da Verda. Isso, a gente foi em equipe, nesse caso eu fui inclusive com a equipe, a gente foi para o Pará, ficamos lá em 2 momentos, 15 dias no primeiro momento, fazendo... Caramba! Fazendo... 15 dias direto. 15 dias direto. Foi pesado, mas um pesado assim. Porque a cidade de Breves é uma cidade que não é tão pequena. As pessoas falam, é uma cidade pequena, mas tem cerca de 100 mil habitantes. Então não é uma cidade tão pequena. Só que é uma cidade, lá é tudo muito grande, né? Territorialmente falando. Então é uma cidade que tem o centro urbano, por isso que acham que é tão pequena, porque se você focar só no centro urbano, você realmente acha que é pequena tanto em território quanto em população, apesar de estar mais condensada a população no centro urbano, mas tem uma zona rural enorme e tem a zona ribeirinha, que aí é quando eu disse para você que para mim foi uma novidade, né? Porque a gente tá a Verda trabalha muito com realidades vulneráveis em grandes cidades, em centros urbanos. Então quando a gente vai para o Pará, para entender a realidade de zonas ribeirinhas, de uma galera que não tem energia o tempo todo, que precisa realmente tirar de dentro o senso de comunidade, porque a pessoa que tem mais dinheiro e que pode furar um poço, dá água para as outras pessoas que não têm acesso à água, porque lá eles estão ribeirinho, tá na beira do rio, mas eles não têm acesso à água de qualidade. Então é paradoxal assim mesmo. É uma coisa muito doida. Você tá aqui olhando para aquele mundaréu de água e você faz, bicho, vocês estão dizendo que tem que furar um poço, como é isso? Por que não vem aqui? Não porque a água não presta, não porque eu digo, bicho, que loucura é essa, sabe? Então a economia toda pautada no açaí, né? E aí tem essas questões também de madeireiras, açaí, enfim. E aí a gente foi para entender. Então a Verda foi, nesse momento, em equipe. A gente fez um levantamento de dados com grupos locais, com escutas ativas, referentes a questões colocadas pelo próprio ANUP, né? Então, questões relacionadas à moradia, água, energia, educação e saúde, principalmente. Então, a gente escutou aquela população para que também eles percebessem que a gente estava... Isso é muito importante, sabe? Quando a gente fala de projeto social. É fazer eles perceber que eles são parte real do processo. E, principalmente, não só de um processo de escuta, que foi esse primeiro momento que a gente fez. Porque a gente escutou, tabulou os dados, entendeu aquela realidade pela voz do cidadão, das pessoas, dos moradores daquela região. Voltamos para Recife para, né, estudar os dados, etc., tabular e etc., voltamos depois para passar mais 15 dias. E aí, quando a gente foi... Um mês no total na cidade. Um mês no total. Lá no Pará. Um mês do meu 2021 foi no Pará. E aí a gente fez momentos de cocriação, que eu falei para ti no começo, né? Que é esses momentos onde a gente entende quais são as pessoas estratégicas e coloca gente do poder público, gente do setor privado, morador. Aí faz um trabalho de representatividade, de diversidade, para que tenha mulheres e homens, pretos, brancos, para que a gente tenha realmente um grupo que possa ser voz de um grande grupo, né? Entendi. E aí a gente fez as perguntas norteadoras, que a gente, quando chega, precisa ter um direcionamento, obviamente, né? E as perguntas são criadas de acordo com o diagnóstico. E aí eles criaram, eles próprios, com a nossa mentoria, com o nosso processo, eles criaram as possíveis ações ou projetos a serem desenvolvidos ali para combater as mazelas na área de saúde, moradia, água e etc. Então a gente depois entregou isso para um outro parceiro desse mesmo projeto, o Falcone. Juntos, né, a gente criou um plano de execução para esse ano e para o próximo ano. Então, nesse caso, a gente foi uma empresa que eles quiseram muito a expertise da gente de diagnóstico, né? Um outro caso, que já foi um pouco diferente, é do da Vivenda. Calma aí, que esse assunto aí foi muito interessante, tá? Foi, né? Tem coisa para falar, né? Falar um pouquinho sobre ele, sobre esse assunto aí. Caramba! Cara, isso é muito massa. Vocês passaram 15 dias escutativo, escuta a população, isso, investiga, entende e tal, e volta, e depois passa mais 15 dias. Quando vocês vão, assim, vocês preparam algum material de vídeo, de filmagem, vocês documentam tudo isso? Sim, sim. Porque eu fiquei pensando, tipo, isso daria tipo um documentário, sim, de cada negócio que vocês fazem, né? Sim.
Vocês estão fazendo isso aí também? A gente faz, nesse caso em específico, né? A própria ANUP, a Rede Mondó, eu esqueci de falar do nome do projeto, acho que eu não falei, chama Rede Mondó. Rede Mondó. O projeto, Tem até no Instagram, eu confesso que eu não sei o arroba agora, mas acho que acredito que é arroba Rede Mondó. Esse projeto se criou. Esse projeto foi criado através de vocês indo lá, dos diagnósticos e tudo mais? Não, na verdade, o movimento foi esse. A ANUP criou o projeto, a Rede Mondó. Quando a gente chegou, a Rede Mondó estava montada pela empresa que nos contratou para ficar... Foi a ANUP. Apesar, na verdade, a empresa é uma associação, com a ANUP, né? Mas ele nos contratou e aí a Rede Mondó, que é como se fosse um projeto guarda-chuva, tem os subprojetos na área de educação, moradia e tal. Aí esses projetos /ações, aí sim foram criados a partir da metodologia que a gente contribuiu, né, com eles lá. E o que eu te falei, né, dos documentários, rolou essas... Então, é isso que eu ia te dizer. Aí quem ficou nessa missão foi a própria ANUP, tá? Então tem muito material, até no próprio Instagram deles, eles soltam uns videozinhos, tem alguns que eu falo, que eu explico como foi o trabalho da Verda. No da Verda tem alguns vídeos rápidos, não chega a ser um documentário, um vídeo de 1 minuto no feed, 2 vídeos talvez, mas tem imagens da gente na zona ribeirinha, né? Então... Porque é muito material bom, tipo, uma conversa com o pessoal lá da região, pegar como é que fala? Pegar criação de um depoimento, tipo, como que é a vida aqui, depois giraria tudo, aí mostra você chegando e o que você desenvolver. Nossa, é muito massa, fica. Mas eles têm esse material todo, tá? Acho que no final, quando eles fizerem todo o histórico, porque o projeto ele é previsto para durar 3 anos. Talvez até a própria Verda volte a atuar em algum momento no projeto, né? Nesse primeiro momento foi no diagnóstico. Então eu acredito que quando terminar, principalmente depois que eles conseguirem, né, ter os resultados, porque esse primeiro momento foi muito de busca, de levantamento de dados, de escuta. Esse ano começa de fato o trabalho maior. E eu acho que eles vão fazer um trabalho lindo, assim, a gente espera, o planejamento está muito bacana, a população muito feliz, porque eles são desconfiados, né? Tanta gente que chega ali para dizer que vai fazer alguma coisa, que não faz nada. Então, eles têm essa coisa de dizer, mas o que é a Rede Mondó? Quem é a ANUP? Quem é a Verda? O que vocês estão fazendo aqui? Então, tudo precisa ser construído com muita verdade, com muita transparência. E é aquilo que eu ia falar isso, eu acho que terminei fugindo do assunto. O escutar a população já é algo mais presente. Tem pouca gente fazendo isso, mas alguns já fazem. De dizer assim, não, vamos criar algo. Se a gente quer criar algo para aquela comunidade, vamos escutar o que é que eles querem. Isso já é mais comum. Agora, trazê-los para o processo, né, de criação, isso já é mais difícil. O que pra mim deveria ser óbvio, tá? Eu brinco com minha sócia que a gente brinca com a revolução, que a gente trabalha com a revolução do óbvio. Mais difícil, mas mais interessante para a população eles poderem participar, né? O engajamento da própria população para se ajudar, tipo, evolução da sociedade lá. Totalmente. E é uma parada incrível, eles poderem fazer parte. Mas quando eu digo que é mais difícil... Você acha que é difícil? Eles... Não, é mais difícil as empresas optarem por fazer esse caminho, por exemplo, quando vai criar um projeto. Né? Porque aí vem com aquele discurso de dizer, olha, mas pode gerar expectativa demais, eu não sei se eu vou conseguir chegar junto e não sei o quê, que é uma realidade do estratégico empresarial. Né? E eu acho que a grande sacada da gente, da Verda, né, é entender a realidade da empresa, sim, afinal de contas a gente precisa dela para que a gente faça a transformação que a gente quer fazer, né? Então a gente entende até que tipos de dados são relevantes para o relatório, para a área que vocês trabalham, etc. Qual a expectativa? Então a gente faz um trabalho dentro também da empresa para depois ir para a população. Então assim, eu até entendo esse discurso de gerar expectativa e etc. A gente entende, leva isso em consideração. Mas eu acho que ele é muito pequeno junto ao impacto que a gente pode causar, né? Quando a gente traz mesmo a população para dentro para o momento da criação, sabe? Então eu acredito, era para ser assim, inclusive, o trabalho do primeiro setor, né? As políticas públicas, né, deveriam ser criadas com participação popular. Tem alguns movimentos, obviamente, não vou desmerecer os movimentos que fazem esse caminho, mas é muito pouco e muito aquém do que precisaria ser em termos de colaboração.